Olá, sejam bem-vindos novamente. Eu sou o professor Alessandro Vidal. Vou falar sobre números primos e números compostos. Mas antes, vamos ver o que são múltiplos de um número, né? Múltiplos de um número é o resultado da multiplicação de um número natural por um número dado. Por exemplo, os múltiplos de 4, que a gente representa dessa forma aqui, olha. Os múltiplos de 4. Na tabuada tradicional, seria o resultado das multiplicações por 4. Então, por exemplo, 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. E nós sabemos que a tabuada é infinita. Então, vamos colocar aqui 3 pontinhos e fechar o nosso conjunto. Então, os múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. 3 pontinhos, continuam, né? Então, nós dizemos o quê? Por exemplo, se eu pegar aqui o 28, eu digo que 28 é múltiplo de 4. Ele é múltiplo de 4. Por quê? Porque ele está na tabuada do 4. O que isso equivale? Isso é equivalente, a gente costuma representar por esse símbolo, isso é equivalente a dizer que 28 é divisível por 4. Então, esses são os múltiplos de 4. Então, nada mais é que o resultado da multiplicação de um número natural pelo número dado, no caso aqui o 4. Se fosse múltiplos de 5, seria 5, 10, 0, 5, 10, 15, 20, 25 e assim vai. Ó, os divisores de um número. Divisores de um número. Os divisores de um número é todo número natural que, dividido por um número dado, resulta no resto zero. Ou seja, fiz a divisão. Por exemplo, eu peguei 28 e dividi por 4. Vai dar uma divisão exata, ou seja, vai dar 7 como resultado e o resto é zero. Então eu digo que o 4 é divisor de 28. Então, por exemplo, os divisores, vamos representar os divisores assim, dessa forma. Olha, eu dei os divisores do número 2. Os divisores de 2 é o 1 e o próprio 2. Né? Se eu pegar 2 e dividir por 1, vai dar exato. Se eu pegar 2 e dividir por 2, a divisão também vai dar exata. Eu pegar os divisores de 3. Os divisores de 3 é o 1 e o 3. Se eu pegar os divisores de 6, os divisores de 6 são o 1, o 2, o 3 e o próprio 6. Ou seja, 6 dividido por qualquer um desses números vai deixar resto zero. Se eu pegar os divisores de 12, os divisores de 12 são o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Esses são os divisores de 12. Bom, então finalmente os números primos, né? O que são números primos? Número primo natural é todo número que tem somente 2 divisores.
É todo número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, o número primo tem apenas 2 divisores, o 1 e o próprio número, ele mesmo. Então, um método prático de a gente descobrir os números primos, é um conjunto infinito, ok? Mas um método prático da gente fazer é usando esse crivo aqui, chamado de crivo de Erastótenes. Então, vamos lá. Eu tenho o 1. O 1, ele não é um número primo e nem composto. Por que ele não é primo e nem composto? Porque o 1, ele só é divisível por ele mesmo. E para ser um número primo, ele tem que ter 2 divisores, apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. No caso, o 1 não é nada. Então, nós eliminamos o 1, ok? O 2. O 2, ele tem apenas 2 divisores. Ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, o 2 é um número primo. E o 2 é o único número primo que é par. Porque todos os múltiplos de 2, já sabemos o que significa múltiplo, todos os múltiplos de 2, que são os números pares, vão ter mais de 2 divisores. Então, o que nós vamos fazer? O 2 é o único número primo par. Então, nós vamos eliminar todos os múltiplos de 2. Então, eu vou eliminar o 4, vou eliminar o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16, o 18, o 20, o 22, o 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38, vamos eliminar o 38, o 40, o 42, o 44, o 46, o 48, 50 e continua, vai indo aí, ok? Então, eliminamos todos os números pares, todos os números múltiplos de 2. O 3. O 3, que é o próximo número, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, o 3 é um número primo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar todos os múltiplos de 3, exceto ele mesmo, claro, porque ele é primo. Então, vamos lá. 3, o 6, o 9, o 12, o 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 e continua. Ok? Então, eliminamos todos os múltiplos de 3. 5. 5 é um número primo? 5 é um número primo. Por quê? Porque ele só tem 2 divisores. Ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, nós vamos eliminar todos os múltiplos de 5, exceto ele mesmo. Então, 5, 10. Elimino 10. 15, 20, 25. 30, 35, 40, 45, 50. Eliminamos todos os múltiplos de 5. Aqui restou 7. O 7 é número primo? Sim, ele é um número primo. Ele só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar todos os múltiplos de 7, exceto ele. Então, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Pronto. E continua, se você quiser fazer mais, você escreva mais números aí. Eliminamos tudo. O que sobrou? O que sobrou, todos os números que sobraram, após eliminar os múltiplos de 2, de 3, de 5 e de 7, são números primos. O 11 é número primo, o 13 é número primo, o 17 é número primo, 19 é primo, 23 é número primo, 29 é número primo, o 31, o 37, o 41, o 43, o 47 e assim por diante, porque é um conjunto infinito. Então, o meu conjunto dos números primos
eu tenho o 2, que é o único número primo que é par. O 3, o 5, o 7, o 11, o 13, e eu vou colocar aqui 3 pontinhos, porque é infinito, e temos aí ó, o conjunto dos números primos. Os números que possuem mais do que 2 divisores são chamados de números compostos. E estes números compostos podem ser decompostos, ou seja, separado em partes, decompostos, em fatores primos. Então, eu posso decompor um número composto, que tem mais de 2 divisores, em fatores primos, que nós vamos ver em seguida aqui. Bom, então, vamos pegar um número composto e decompor em fatores primos. Então, por exemplo, o 60. O 60 é um número par e que possui mais de 2 divisores. Como já falamos, o único número par que é primo é o 2, que só tem 2 divisores. Todos os demais são chamados de números compostos. E, portanto, eles podem ser fatorados. Quando a gente fala fatorar, é decompor em fatores primos. Então, como é que eu vou fazer isso? Uma regrinha aqui para a gente fazer isso rapidamente. Nós vamos pegar o 60 e ao lado direito do 60 vamos traçar esta barra vertical. Aqui, do lado desta barra vertical, nós vamos colocar apenas os números primos. Somente números primos. Então vamos lá. 60 é par. Então 60 é divisível por 2. 60 dividido por 2 vai dar 30, que é uma divisão exata. 30 é par, é divisível por 2. 30 dividido por 2 vai dar 15. 15 é divisível por 3, que vai dar 5. E 5 é um número primo, é divisível por ele mesmo, que vai dar 1. Pronto. Então, eu tenho aqui, olha, se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, vai me dar como resultado o 60. Então, eu tenho aqui 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Quando nós temos uma multiplicação de fatores iguais, como aqui, ó, 2 vezes 2 são fatores iguais, nós escrevemos em forma de potência. 2 vezes 2 é o mesmo que 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Vezes 3, vezes 5. Perceba aqui que os números 2, 3 e 5 são o quê? Fatores primos. Então, o que eu fiz? Eu peguei um número composto, que é o 60, e decompus ele em fatores primos. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. E aí obtemos a decomposição. Vamos pegar um outro número composto. Por exemplo, 84. Vamos decompor em fatores primos. Vamos fatorar o 84. 84 é um número par, ele é divisível por 2. 84 dividido por 2 vai dar 42, que é também um número par. Então, vamos dividir por 2, que vai dar 21. 21 é divisível por 3, que é o próximo número primo. 21 dividido por 3 vai dar 7. 7 é primo, é divisível por ele mesmo. E aí dá 1. Muito bem. Então, fiquei com 2 vezes 2, vai dar 2 ao quadrado, vezes 3,
vezes 7. Pronto, fizemos a faturação. Então, quer dizer que o número 84 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. Essa é a faturação do número composto, transformando o número composto em fatores primos, ok? Como encontrar os divisores de um número? Boa pergunta. Como encontrar os divisores de um número? Bom, nós vimos o que são números primos, vimos o que são números compostos e já aprendemos a fatorar esse número. Agora, como encontrar os divisores de um número? Por exemplo, 60, que é um número composto. Como encontrar todos os divisores de 60? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos fatorar o 60 primeiro. Primeiro nós vamos fatorar o 60 pelos números primos, né? Então, 60, já vimos que é divisível por 2, que vai dar 30. Dividido por 2, vai dar 15. Dividido por 3, vai dar 5. E 5 é prima, divisível por ele mesmo, que vai dar 1. Esta aqui é a forma fatorada, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Vamos encontrar agora os divisores de 60. Então, como é que eu vou proceder? O 1 é divisor de qualquer número. Então, nós vamos colocar o 1 aqui em cima. Aqui, ó. O 1 é divisor de qualquer número. Agora, esquece essa parte aqui. Ó. Vamos pegar esse resultado da fatoração. Vou fazer 2 vezes 1. Vai dar 2. Agora, não tem mais ninguém para ele multiplicar. Vamos passar para o 2 de baixo. 2 vezes 1 dá 2. Eu já tenho esse resultado 2. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Agora, vamos para o número de baixo. Lá em cima, 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Aí não tenho mais com quem multiplicar. Vamos passar para o 5. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60, que é o próprio número que nós queríamos encontrar os divisores. Então, os divisores de 60 começa no 1 e termina no próprio número. Então, nós podemos escrever aqui, ó, os divisores de 60. É o conjunto formado pelos números. 1, 2, eu vou colocar em ordem, aí vem o 3, depois o 4, 3, 4, o 5, 6, 5, o 6, depois vai vir o 10, o 12, o 15, depois vai vir o 20, o 30 e o 60. Tá aqui, ó. Esses são todos os divisores de 60. Ou seja, o 60 é divisível por cada um desses números aqui, ó. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 10, o 12, 15, 20, 30 e 60. Então, dessa forma, nós encontramos. Se eu quisesse saber quantos divisores tem o 60? É só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas eu vou ter que toda vez ficar fazendo isso? Não, não vamos ter que fazer isso todas as vezes. O número de divisores de 60. Como é que eu vou calcular isso aqui?
Como que eu calculo o número de divisores de 60 sem precisar fazer tudo isso daqui? Porque dificilmente o problema vai te perguntar quais são os divisores. Ele vai perguntar quantos são os divisores. Bom, quando nós fizemos a fatoração, nós obtemos aí 60 é igual a 2 vezes 2, que dá 2 elevado a 2. 2 ao quadrado. Vezes 3, vezes 5. Ó, quando não aparece nada aqui no expoente, é 1. Significa que esse número aparece uma vez. O 2 é 2 vezes. Então, aqui é 1 também. Ok? Então, eu quero calcular aí, ó, o número de divisores de 60. Então, para mim calcular o número de divisores de 60, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos pegar esse expoente aqui, que deu 2, esse expoente, e vamos somar 1. Vou pôr aqui, ó, mais 1. Aí eu vou multiplicar por esse outro expoente aqui, 1, soma mais 1. Em cada expoente você soma 1. Pois pega esse outro expoente aqui, que é 1, e soma mais 1. Aí nós vamos ter 2 mais 1 vai dar 3, vezes 1 mais 1 dá 2, vezes 1 mais 1 vai dar 2. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 2 dá 12. Nós temos 12 divisores de 60, que são esses numerozinhos aqui, ó. Esses são os divisores de 60. Ou seja, nós temos 12 números que dividem os 60. Ok?